acho que ele tem que ter muito cuidado agora para não queimar o garoto, que eu acho que é vítima de um mau planejamento e uma má avaliação. É, assim, eu estava até olhando aqui uma lista de jogadores que ou não estavam em condições adequadas por conta da viagem, data FIFA, né? Ou então lesionados. É muita gente, né? Varela, Ortiz, Alexandre, Jorginho, Rascaeta, Carrascal, Pedro, Plata, De La Cruz, Alan, Vinha e Danilo. Até o Jorginho não estava ok, né? Não Sim. podia jogar 90 minutos, tanto que entrou durante. Eu acho que aí algo que o André fala já há muito tempo se fez assim muito relevante no contexto, que é justamente o Felipe adaptar o modelo de jogo dele, ou a proposta para aquela partida, às circunstâncias. Eu acho que isso está faltando bastante. Além da questão da zaga, do Rossi, o Flamengo precisa pensar: olha, eu estou mutilado, meu adversário vai jogar de tal forma. Como é que eu posso surpreendê-lo? O que eu posso fazer de diferente? Até uma expressão que uma pessoa do clube comentou comigo essa semana, falou assim: fazer o jogo mais simples. Porque o modelo de jogo dele tem uma certa sofisticação, né? Construção a partir dos zagueiros e volantes. Aí você não tem os caras. Cara, aí você tem que se adequar, né? Porque a temporada é isso. A gente pode falar, e tem que falar do calendário da CBF, tem que falar, mas é isso, gente. Você quer ganhar? É nesse cenário. Podemos protestar, podemos reclamar, podemos criticar, podemos falar qualquer coisa, mas essa é a música que está tocando. E aí tem que saber dançar. Mauro, antes de dar bom dia para o André, eu não sei se você teve essa mesma sensação, essa análise vendo o jogo. Você está falando do fazer o simples, né? Eu percebi, em determinados momentos, até em relação a essa complexidade, ou fazer o mais simples, que em alguns momentos o Carrascal, que é meia, jogou aberto, né, como um ponta. E o Luiz Araújo, que é ponta, às vezes jogou como meia. Isso também seria uma forma de não complicar, tentar botar os jogadores ali, fazer o tal do feijão com arroz, às vezes, botar os jogadores nas posições dele, Mauro? É, acho que em parte, acho que não é uma questão só de posicionamento, não. É uma questão assim, da proposta, né? Qual vai ser a minha proposta? Você pode fazer um jogo mais reativo, pode tentar jogar esperando o adversário, tentar jogar em velocidade, sabe? Mudar um pouco a ideia. E, enfim, de certa forma, por exemplo, contra o Palmeiras foi isso. O Palmeiras quis jogar no campo do Flamengo, o Flamengo jogou com pouca posse de bola no primeiro tempo e meteu 3 gols. Soube usar a fragilidade do adversário, né? O Palmeiras apresentou fragilidades ali. Eu acho que isso deveria acontecer mais vezes, né? E esses jogos, isso é quase que obrigatório. Amanhã nem tanto, porque amanhã ele já deve ter, vamos lá, ele não tem o Saul, não tem o Eric Pulga, Pulgar. mas talvez tenha o De La Cruz, que voltou a treinar, ele vai ter o Jorginho, talvez, desde o começo, imagino, ele vai ter o Arrascaeta. O Arrascaeta, assim, quando eles voltaram, os jogadores, todos se colocaram à disposição do técnico. Isso é uma coisa até positiva, uma coisa até legal. Ninguém falou, não dá. Até os 2 brasileiros que estavam totalmente descartados. O Flamengo nem enfrentou voo. Eles chegaram por volta de 6h30 da tarde ao Rio de Janeiro, 9h30 o jogo. Gente, 6h30 da tarde que eles estavam desembarcando é o horário mais ou menos que o ônibus está no caminho para o estádio. Para um jogo 9h30, para chegar no Maracanã com calma. Né? No máximo está saindo 6h30 da tarde lá da concentração. Então, vocês estavam desembarcando de uma viagem da França para o Brasil. Uma viagem longa. Lille, Paris, e eu imagino que tenha sido essa conexão, né? Paris-Rio. Então, uma viagem longa, viagem de 12, 13 horas, sei lá, com conexão, espera. É uma viagem cansativa. Mesmo que o cara venha na executiva, são várias horas que está dentro do avião. Sim. O cara é um atleta, você não está se movimentando, você está sentado, está deitado ali, dorme, mas não é a mesma coisa que você está. Uma coisa é a gente viajar, o cara viajar no conforto e depois acordar e trabalhar. A outra é o cara ter que jogar futebol, competir contra alguém que está mais bem descansado e bem preparado do que você. Essa é a grande questão. E eles se colocaram à disposição, todos eles. Por que o Arrascaeta nem para o banco foi? A torcida pediu o Arrascaeta com o time perdendo. Então, se toma um gol, ele faz o quê? Não coloca. E eles não queriam correr o risco, né? Pelo histórico do jogador, jogou 67 minutos pelo Uruguai contra os Estados Unidos. O Danilo estava por uma emergência, a emergência surgiu, não por lesão, mas técnica. O Alexandre também estava ali por uma questão de emergência que não surgiu. O Varela não jogou, eu não tenho informação, imagino que não estivesse no seu melhor, enfim. Mas ele tinha muitos problemas. E diante disso, acho que tem que ser um pouco mais criativo, diversificado, sabe? Tentar encontrar outras soluções. E até um pouco mais humilde na proposta de jogo, de repente usar uma estratégia mais conservadora, menos sofisticada, como eu falei,
mas mais adequada, de repente, a um determinado cenário de um jogo contra o adversário que estava motivado, se mobilizou para o jogo, é a motivação que tinha o Fluminense, e que vem numa boa fase, né? E que se preparou durante toda a data FIFA sem esses problemas de convocação e lesões, etc. Está mais inteiro. André, meu amigo, bom dia. Só uma observação, né? Eu tenho para mim até que o Flamengo não fretou o voo para o Danilo, achando que o Léo Ortiz talvez fosse voltar, né? E aí viu que não Não, mas não voltou. foi isso não. Não foi isso não. Foi Eles não fretaram o avião porque eles não queriam sobrecarregar os dois veteranos. Entendi. Entendeu? Não tem nem a ver com o Léo Ortiz. E na época, e no momento lá atrás, eles achavam que o João Vitor ia dar conta. Só que o jogo do esporte mostrou outra coisa. Tanto que eles voltaram o voo de carreira. Sem informação. Isso aí eu apurei junto à pessoa do clube e falei, olha, tu não vai. O cara daí falou assim, Mauro, você acha que faz sentido a gente pegar esses dois caras, meter num jatinho, trazer lá da França e meter os dois caras no jogo com o Fluminense? Eu falei, eu não faria isso, porque tá arriscado você forçar o jogador, os jogadores que já ficaram fora por lesão recentemente, o Danilo ficou, o Alexandre é um cara cheio de cuidados, né? Até comentei, o Alexandre tinha dado uma entrevista falando que o mais importante era dormir, né? E se descansar e estar em condição do que voltar correndo. Mas aí, na hora, todo mundo se apresentou, olha, se precisar, eu estou à disposição. Então fica no banco aí para se der algum problema, você entra. Aí deu problema, né? Deu problema. O garoto nem deveria ter sido escalado, menino, a gente vai falar sobre ele. Acho que ele tem que ter muito cuidado agora para não queimar o garoto, que eu acho que é vítima de um mau planejamento e uma má avaliação. Porque caberia ao treinador avaliar no dia a dia o estágio do jogador, técnico, mental, psicológico, para ele entrar nesse rabo de foguete. Uma coisa, o Falso Nova fala isso, ele tem razão. Uma coisa é ser zagueiro num time que joga mais protegido, você joga ali, né? Mais jogadores próximos de você, pode rebater bola à vontade, né? E tal. A outra é você jogar num time que o zagueiro tem que começar as jogadas, joga com linha alta, tem que correr para trás. É outro papo, é muito mais desafiador. É muito mais desafiador. E o João Vitor estava tão nervoso que ele errou um passe, ele deu um passe no pé do Martinelli, que estava 0-0, que foi um negócio quase. Foi assistência, que o Martinelli chutou para fora. Ele é ruim? Não, ele não é ruim, ele é bom. Mas é muito evidente que a bola estava em chamas para ele. E, enfim, eu acho que aí é um erro de avaliação. Gente, ele está desde janeiro com o profissional. Ele fez 18 anos, 1º de janeiro, viajou para Orlando, não foi para Disney, foi para treinar com o profissional. Ficou lá, ele está incorporado desde o começo do ano. Então, em novembro, você já tinha que ter uma noção se ele está pronto ou não. E lançaram, ele não está pronto. Claramente ele não está pronto. Não está pronto. Enfim, eu acho que aí é muita responsabilidade do treinador. O garoto, eu acho que ele é uma vítima disso aí, sabe? Uma vítima, e que essa é outra coisa que tem que ser avaliado. No meu modelo de jogo, o zagueiro tem uma função, tem outras funções. É mais difícil, gente. O Fabrício Bruno foi negociado porque a proposta era boa e ele não combina com esse perfil. Um zagueiro de outro estilo. Enfim. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.